Queira abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, versículo 6. Queira já se colocar em pé para nós lermos a palavra de Deus. Quando uma autoridade entra numa sala, os presentes são solicitados a se colocar em pé. E quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós nos colocamos em pé, porque ela tem uma autoridade única e inigualável sobre a nossa vida. Ela é a palavra de Deus. O livro sem erros, o livro sem falhas, o livro que não envelhece, a verdade que não muda, é aquilo que nos é apresentado na Bíblia Sagrada. Miqueias, capítulo 6, de 6 a 8, está aí projetado, queira ler comigo. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos ou com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? E o povo de Deus diz: você pode se assentar. Como eu lhes disse, queridos, há 2 domingos atrás, nós temos algo posto em nosso coração por Deus, que diz respeito a esse grande tema, o temor do Senhor. E nós queremos compartilhar com os irmãos as verdades que temos encontrado. Não são poucos os versículos na Bíblia que falam sobre o temor do Senhor. Na verdade, esta expressão, que repito mais uma vez, não se refere a um sentimento negativo para com Deus. Pelo contrário, se refere a uma atitude que permeia todas as ações e que pauta o relacionamento para com Deus. O temor do Senhor é um conceito amplo. Não é algo que nós restringiremos. O temor do Senhor é algo que permeia todos os setores da vida. O temor do Senhor é, primeiro de tudo, repito, uma atitude para com Deus. Uma atitude nascida do entendimento do quanto Deus tem feito por nós. Então, quando eu coloco no próximo slide o zelo nascido da gratidão, nós falamos sobre isso 2 domingos atrás. Quando nós temos algo que para nós tem valor, nós tratamos isto com zelo, nós cuidamos para que não haja prejuízo, nem perda, nem que haja nenhum agravo contra aquilo que para nós é valioso. Deus é valioso para nós. E as bênçãos que nós temos recebido da mão de Deus são valiosas para nós. Nós somos gratos por conhecê-lo e nós somos gratos porque Ele, na sua generosidade, nos abençoa. Por isso, somos zelosos. Zelosos do nosso relacionamento com Ele e zelosos das bênçãos que Ele nos tem dado. Em segundo lugar, eu digo que é o respeito que brota do conhecimento. No próximo slide, o respeito que brota do conhecimento. É muito comum nos relacionamentos humanos, nós nos familiarizarmos com alguém e perdermos a formalidade e os relacionamentos se tornarem mais casuais. Mas no relacionamento com Deus, quanto mais você avançar no conhecimento de quem Deus é, maior será o seu respeito para com Ele. Maior será a sua reverência para com a santidade do Senhor. Talvez um desavisado, que não conheça as grandes glórias do caráter de Deus Jeová, será incauto e descuidado com o Senhor e com as coisas de Deus. Mas não nós que o conhecemos, não nós que temos alguma noção de quem Deus é. E eu tentei enfatizar isso no domingo passado,
destacando os versículos que falam sobre o temor do Senhor no nosso relacionamento com Deus. Claro que sem cairmos no vazio da superstição, pautando o nosso relacionamento com Deus por esse respeito, grande respeito. Eu li uma história a respeito de Rui Barbosa. Rui Barbosa terá sido um dos maiores filhos que o Brasil produziu. É conhecido popularmente como o maior coco que já saiu da Bahia, referindo-se, é claro, à sua cabeça genial. Rui Barbosa foi visitado por Joaquim Nabuco, outro grande pensador brasileiro do fim do século XIX, começo do século XX, e Joaquim Nabuco observou sobre a mesa de trabalho de Rui Barbosa vários livros, uma gramática, um dicionário, uma cópia da Constituição Federal, outros livros importantes empilhados e ao topo da pilha, a Bíblia Sagrada. Joaquim Nabuco olhou, sem tecer pergunta, Rui Barbosa respondeu: está acima porque é a cabeça de todo conhecimento. Para brincar com um amigo, Joaquim Nabuco colocou a Bíblia debaixo de todos os outros. E Rui Barbosa respondeu: fez bem, é também o fundamento. E então, para poder continuar, ele pegou e colocou a Bíblia no meio dos outros livros, ao que Rui Barbosa respondeu: o amigo prossegue correto, é a cabeça, o fundamento e o coração. Lembro-me disto, porque penso na forma como as nossas Bíblias são preciosas para nós. Eu não consigo imaginar uma Bíblia julgada, uma Bíblia largada, não pelo vazio da superstição, mas porque ela é a palavra de Deus. E eu conheço o Deus que fala por meio dela. Então eu tenho um respeito para com Deus e para com o livro pelo qual Deus fala, porque não é um livro qualquer. Um livro qualquer a gente joga, um livro qualquer a gente... Não este livro. Não é verdade, meus irmãos? Não este livro. O zelo nascido da gratidão, o respeito que brota do conhecimento. E em terceiro lugar, o próximo slide, eu falo da humildade causada pela consciência. E essas três frases são minhas próprias, certamente poderiam ser diferentes, certamente haveria frases melhores. Foram a forma como eu tento traduzir para os irmãos minha compreensão que tenho alcançado do que é o temor do Senhor. Então é o zelo nascido da gratidão, o respeito que brota do conhecimento e a humildade causada pela consciência. Porque acontece um momento na vida em que a gente se apercebe de quanto somos dependentes de Deus, do quanto nós precisamos que Deus deseje nos abençoar, do quanto nós precisamos que Deus nos trate não com justiça, mas com misericórdia, do quanto, meus amados irmãos, são vazias as nossas tentativas de qualquer coisa, se no coração de Deus não houver o desejo de nos favorecer. Por isso o Senhor Jesus disse: sem mim, Ele não disse pouco, tampouco Ele disse sem mim algo, Ele disse categoricamente: sem mim nada podeis fazer. Então, se nós temos consciência disto, nós andamos, como disse o texto do profeta Miqueias que nós acabamos de ler, andes humildemente com o teu Deus. Não tomamos liberdades, não nos damos por garantidos, não agimos tolamente. No livro dos Provérbios, o temor do Senhor está profunda e intrincadamente associado à sabedoria. E o tolo é descrito como aquele que não teme a Deus. Quer dizer, aquele que se aventura na força da sua própria inteligência, aquele que traça planos segundo a sua racionalidade e segue este curso sem considerar o quanto precisa que Deus permita que tais coisas sucedam. As palavras do
apóstolo Tiago, são suficientes neste quesito. Ei, agora vós que dizeis, amanhã iremos a tal lugar, e lá passaremos tanto tempo, e faremos isto e aquilo, e você se lembra da repreensão deste versículo, ele diz, a vossa vida é um vapor. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser. A humildade causada pela consciência. Se o Senhor quiser, não somente viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O temor do Senhor pesa nos nossos planos de vida. O temor do Senhor deverá levar-nos a sempre procurar a direção de Deus para os nossos passos. E rapidamente nesta manhã, eu quero ver com os amados irmãos o impacto e a influência do temor do Senhor em nossa vida com o nosso próximo. O temor do Senhor em nossa vida com o nosso próximo, porque sem sombra de dúvida, algo tão preponderante e tão influente que permeia todas as áreas da nossa vida como o temor de Deus, sem sombra de dúvida, influenciará em nossa vida com aqueles que são outros, terceiros, próximos. Por isso eu comecei por esse texto de Miqueias. Ele te declarou o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Primeiro exemplo bíblico que eu quero trazer para os irmãos é o temor do Senhor nos move, próximo slide, nos move a amar o nosso próximo. O temor do Senhor nos move a amar o nosso próximo. E eu vejo isso na palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 1, que está no próximo slide, versículos 17 e 21. Saiu uma ordem do rei do Egito. O rei do Egito, não querendo que os filhos de Israel se multiplicassem, deu uma ordem de que se o recém-nascido fosse menino, fosse morto. E nós lemos no capítulo 1, versículo 17, as parteiras, porém, Sifrá e Puá, as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. E a consequência desta ação movida pelo temor do Senhor está apresentada no versículo 21. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito, e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Ele estabeleceu-lhes casas, isto é, elas foram por Deus abençoadas de uma maneira notável. Veio uma ordem, matem os bebês. Esta ordem de muitos esfriará. Não há amor, há interesse. Entre as pessoas existem talvez convívios, e nós temos de enforçar leis cada vez mais severas e punitivas para induzir alguém a agir aquilo que o temor do Senhor por si só garantiria. A forma como olhamos para os desconhecidos, porque os vizinhos, os familiares, os irmãos da igreja são pessoas do nosso círculo de convívio. A forma como olhamos para os desconhecidos será profundamente afetada se vivermos no temor do Senhor. Porque tendemos a olhar, especialmente para os desconhecidos, como estorvos, inconveniências, competições, problemas. Mas se andarmos no temor do Senhor, e penso eu que a mais e mais, progressivamente eu quero dizer, aprenderemos a amar. A segunda coisa que eu quero dizer é que o temor do Senhor nos torna compassivos. O temor do Senhor amacia o nosso coração. Eu leio em Levítico 19:14, um texto muito interessante que diz: não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Parece-me que algum israelita daquele tempo, talvez por praticar a crueldade do mundo, via um surdo passar e lançava contra ele uma maldição como se fosse algo de brincadeira. E aquela pessoa que não ouviu as palavras não poderia responder a elas. Passava um cego, uma pessoa de limitada
condição, e vinha alguém e maldosamente punha um tropeço diante do cego, talvez pelo ganho de uma gargalhada. E a Bíblia Sagrada nos diz: não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego. E é claro que isso é muito mais amplo. Isto quer dizer, lidar com as pessoas nas suas necessidades e nas suas condições. Lidar com as pessoas compassivamente quanto às suas limitações. E o fundamento destas ordens é: mas temerás o teu Deus. Perceba o quanto isso muda o nosso trato com pessoas que às vezes testam os nossos limites. Não por maldade, não por picardia, não. Mas pessoas que testam os nossos limites por suas limitações, por suas condições quaisquer que sejam. E a Bíblia Sagrada nos diz para nos relacionarmos com as pessoas, nas suas limitações e nas suas condições, compassivamente, pelo temor do Senhor. Sabe o que significa como eu posso traduzir isto? É que se nós não olharmos para o nosso próximo, nas suas limitações, nas suas condições, com compaixão, nós estaremos desagradando o Senhor nosso Deus. Lembre-se que no fundo de cada afirmação bíblica sobre o temor do Senhor, está o desejo de um crente de agradar a Deus. Então, se nós não soubermos ser compassivos com a diferente realidade limitadora, condicionadora de alguém, nós não estamos agradando o Senhor. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. E ele assina: eu sou o Senhor. O temor do Senhor, em terceiro lugar, pauta as nossas relações de honestidade e justiça. Pelo temor do Senhor nós temos relações justas e honestas. O próximo versículo é Levítico 25, versículo 17. Ninguém, pois, engane ao seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ninguém engane o seu próximo, mas terás temor do teu Deus. Uma mãe confrontou a sua criança e disse: meu filho, por que é que você mente tanto? E o filho respondeu: mamãe, porque a mentira é um socorro bem presente na hora da angústia. É uma saída fácil. E isso, você perceba que as nossas crianças aqui, nós temos que mandar para a escola para aprender português, para aprender inglês, para aprender matemática, geografia, história, esportes, qualquer outra coisa que a gente quer ensinar, a gente tem que se virar e fazer quase o impossível. Não é verdade, pais? Quem ensina o danado a mentir? Quem ensina? Danado perdão. Em Minas Gerais a gente fala assim, desculpe. Quem ensina a criança a mentir? Vem no HD. E de alguma forma, à medida que os anos passam, a gente aprende a deixar a coisa mais sofisticada. De maneira que nós conseguimos nos esquivar de situações embaraçosas, constrangedoras, usando de meias palavras, dizendo sem dizer. E conseguimos maquiar aquilo que aos olhos de Deus é tão reprovável. Talvez aquilo que ninguém venha saber, aquilo que está enterrado e escondido, mas Deus sabe, Deus conhece, Deus vê. E na sua palavra ele diz: ninguém engane o seu próximo, mas terás temor do teu Deus. E assina: porque eu sou o Senhor vosso Deus. Eu tiro outro versículo de Levítico, capítulo 25, versículo 36, que diz: não tomarás dele, do teu irmão, do teu próximo, juros nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que o teu irmão viva contigo. Novamente, o mesmo episódio, o pano de fundo das relações entre os israelitas no tempo da antiga aliança. Os juros, você sabe disso, foi proibido no tempo daquela lei, e esse é um estudo à parte. Mas observe que o que se apresentava era a possibilidade de obter um ganho fácil, a possibilidade de obter um ganho interessante, de lucrar. E a Escritura Sagrada está nos orientando
As parteiras, ao custo da própria vida, ao risco da própria vida, temeram o Senhor. E nós abriremos mão de algum ganho financeiro, de algum lucro, para andar no temor do Senhor. Como nós poderíamos aplicar isso? Eu penso que há tantas formas. Nós podemos aplicar isso talvez à maneira como vemos a nossa relação com o trabalho. Tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro. Se eu trabalhar mais, eu ganho mais dinheiro. Se eu me esforçar um pouquinho mais ali, se eu separar mais tempo para isso, eu ganho mais dinheiro. Cuidado, irmão. Cuidado com o que você está sacrificando da sua vida com sua família, do seu casamento e dos seus filhos. Mais importante, da sua vida com Deus. Cuidado com o que está sacrificando no que diz respeito ao seu envolvimento com a igreja local. Não, nunca posso servir, nunca posso comparecer, estou sempre trabalhando, vou a um culto. Porque o restante do tempo, não, irmãos, a Bíblia diz que o ganho fácil tem de ser rejeitado pelo temor do Senhor. E o que eu estou dizendo aos irmãos novamente é que o que está no coração desta afirmação bíblica sobre o temor do Senhor é o desejo de agradar o nosso Deus. E isso nós não trocaremos, não por dinheiro, não por dinheiro. Observe o que a Bíblia diz sobre o temor do Senhor quanto à nossa relação de trabalho, quando somos empregados, funcionários ou trabalhadores de maneira geral. E aqui eu recorro ao Novo Testamento, quando fala em Colossenses, capítulo 2, são os próximos slides, irmão. Colossenses, capítulo 2, versículo 22 e 23. O temor do Senhor nos faz bons empregados e trabalhadores. Veja o que diz a palavra: vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O temente a Deus será um excelente funcionário por onde passar. Ele não vai ficar tentando chegar atrasado, não porque o patrão vai descontar, porque o patrão está de olho, fiscalizando, cobrando, pressionando, não. Ele tem um compromisso, não é isso? Ele deu a sua palavra, ele assumiu uma responsabilidade, ele vai honrá-la no temor do Senhor. Não vai ser um mau funcionário, não vai ser alguém que trabalha relaxada, descuidada, displicentemente, tentando tirar vantagens, não vai apresentar falsos atestados, nem matar a avó, não sei quantas vezes, para poder enforcar um feriado ou coisas semelhantes a isso. Um bom funcionário sabe que com o seu trabalho ele está, primeiro de tudo, servindo a Deus, e sabe que com a forma como procede no seu ambiente de trabalho, ele vai ou honrar ou desonrar o seu Deus. E a Bíblia Sagrada nos instrui a sermos bons trabalhadores, bons empregados, em simplicidade de coração, temendo a Deus. Temendo a Deus. Talvez você já tenha visto essa cena muitas vezes. A pessoa está desempregada, pede orações à igreja e diz: irmãos, orem para que eu consiga um trabalho, orem para que Deus abra uma porta para mim. E a igreja se une em oração, e o Senhor vai e abre a porta, e vem a tal pessoa e agradece, e ora até dizendo: Senhor, obrigado. Mas não vence 30 dias, ela começa a dizer que o chefe é ruim, que os colegas são péssimos, que o lugar é longe, que o transporte é desconfortável, que a estrutura é desfavorável, e começa a elencar os defeitos na resposta de oração. O temor do Senhor, irmãos, o temor do Senhor permeia todas as áreas da nossa vida, permeia o nosso uso da nossa casa. Eu decidi trazer esse estudo sobre o temor do Senhor, porque quero trazer, e acho que o calendário da igreja só vai me permitir fazer isso no ano que vem, mas porque eu quero trazer também alguns estudos sobre o que é que a Bíblia realmente ensina sobre prosperidade. Afinal de contas, há versículos lá que falam sobre prosperidade. O Salmo 1 diz: e tudo quanto fizer prosperará. Mas eu senti a necessidade de, antes de ver o que a Bíblia ensina sobre prosperidade, entender primeiro o que a Bíblia diz sobre o temor do Senhor, porque eu percebi uma ligação, um link entre as duas coisas. Aqueles que alcançam esta bênção, primeiro de tudo, são aqueles que temem o Senhor. São aqueles que são zelosos e cuidadosos com as coisas que recebem de Deus.
São aqueles que vivem, como temos enfatizado, vivem no temor do Senhor em todas as áreas da sua vida, respeitando a Deus. São aqueles que têm a humildade que vem da consciência. Vejamos mais um versículo que nos mostra que o temor do Senhor nos faz genuinamente interessados no bem de nossos irmãos. E veja o que está escrito na carta de Judas, capítulo 1, versículo 23. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. O que nós entendemos a partir deste versículo? Primeiro de tudo, que a gente não vive cada um por si, mas que se um risco espiritual atinge o meu irmão, isto causa uma reação em mim. E a Bíblia nos diz: salvá-los do fogo, arrebatá-los do fogo, não do fogo do inferno, mas do fogo do juízo divino, odiando até a túnica manchada da carne, isto é, cuidando para não sermos envolvidos no erro de outro. Isso também acontece. Salvai alguns com temor. O temor do Senhor, queridos, é a nossa consciência de quão facilmente nós podemos pecar. Você já observou isso em sua vida? Que não é muito difícil para a gente pecar? É difícil para a gente assumir um compromisso, uma disciplina espiritual. Talvez muitos aqui começaram a leitura da Bíblia no dia 1º de janeiro e ao longo dos meses que passaram, ficou para trás. Talvez alguns dos meus irmãos tenham começado o hábito de fazer um devocional com a família e disseram: não, este ano de 2022 nós vamos nos reunir pelo menos uma vez por semana em família para ler um devocional, para cantar e para orar. E passaram poucas semanas antes disso, já virá só uma promessa quebrada. Esse ano, pastor, eu vou a todos os cultos da manhã e vou chegar pontualmente. Não faça essa promessa. É melhor não prometer, diz o livro do Eclesiastes, do que prometer e não cumprir. Como é fácil para nós, irmãos, como é fácil para nós transgredirmos contra Deus. O apóstolo Paulo escreveu: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que não quero este eu faço. Então, uma vez que nós somos cientes da nossa fragilidade, cientes da nossa propensão ao pecado, ao mesmo tempo em que nós não queremos desagradar, nem ofender o nosso Deus, a soma destas coisas é andar em temor. Andar em temor, repito, não ansiedade, angústia, inquietação, não medo, mas andar no temor do Senhor, vigiando os nossos passos, nunca querendo ofender o Senhor nosso Deus. O temor do Senhor, irmãos, influencia a forma como nós vivemos com o nosso próximo. E nós podemos viver e andar no temor do Senhor. Eu falarei mais sobre o temor do Senhor no domingo que vem. Eu espero que você tenha ainda um pouquinho de paciência comigo neste assunto, mas eu quero concluir da mesma maneira, com a mesma pergunta que fiz no término do culto de domingo passado. Eu abro a Bíblia Sagrada e em Jó 1:8, Deus apresenta Jó ao próprio diabo dizendo: este homem é temente a Deus. Em Jó capítulo 2, versículo 3, o Senhor diz a mesma coisa, o mesmo Deus, nosso Deus, diz ao diabo a respeito de Jó: este homem é temente a Deus. E a indagação que tem permanecido em meu coração, e eu espero de alguma maneira que no seu também, é se Deus pode dizer a mesma coisa a respeito de mim. Se aos olhos de Deus eu sou considerado um homem que o teme, porque o meu desejo é viver de tal maneira que eu possa ser considerado um homem que teme a Deus. Você tem o mesmo desejo no seu coração? Oremos. Agradecemos, Pai, pelo prazer de meditar na Tua Palavra. Agradecemos, Pai, pela Tua presença entre nós nesta manhã. Agradecemos, Pai, pela maneira graciosa como o Senhor nos tem chamado a andar no temor do Senhor. E pedimos a Ti, Senhor Deus, que nos permita guardar estas verdades em nosso coração
e praticá-las em nosso viver conforme a Tua vontade para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelo Teu amor pelas nossas almas. Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado pelo perdão dos pecados. Abençoa agora, Pai, as classes que vão se reunir e que tenhamos conosco, Deus, o Teu favor. Que cada irmão que vai estar perante o Teu povo em uma das classes seja abençoado por Ti, Deus, e que cada irmão que vai abrir a Bíblia para estudá-la também, para aprender aquilo que nesta manhã o Senhor quer colocar diante de nós. Obrigado, Senhor, obrigado em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, irmãos, todos os dias, até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.